no capítulo 9, Mateus, capítulo 9. A partir do verso 27. Eu queria perguntar: alguém precisa de um milagre na sua vida? Alguém aqui está precisando ser suprido de uma necessidade? Resolveu alguma questão de documentação, no casamento, alguém está precisando? Não é que não precisa casar, não. Mas também, Deus é um Deus do impossível. Você está precisando, Deus vai saber. Vamos ver o texto aqui, que Deus tem a falar aos nossos corações nesta noite. Mateus capítulo 9, 27. Partindo Jesus dali, seguiram dois servos, clamando: tem compaixão de nosso filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram os seus servos, Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhes: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E eu quero perguntar a você que falou que necessita dessas questões na sua vida: quantos creem que Jesus pode fazer todas as coisas? Então a resposta está aqui. Jesus fala: faça-se conforme a sua fé. Conforme a sua fé. Fala para o seu irmão: você vai conquistar aquilo que a sua fé determina conquistar. Então a questão aqui, irmãos, é uma questão de como é que nós lidamos com a nossa fé. Sabe, Jesus falando: faça conforme a vossa fé. Então o que você espera que Deus faça na sua vida? O que você espera que Deus faça na sua vida? O que você espera quando você aciona a sua fé, você vai trazer a existência. É como a lei da expectativa, porque a lei da expectativa nos leva a conseguir, sabe, tudo aquilo que nós esperamos em nossa vida. Se você tem uma expectativa de realizar coisas, de esperar que coisas sejam realizadas na sua vida, você vai conseguir. Então existe agora também a lei da fé. E a lei da fé nos leva a conquistar tudo aquilo que nós desejamos conquistar em Deus. Não existe essa lei. Jesus está perguntando isso aqui: você necessita que eu faça? O que vocês querem que eu faça? Nós queremos ver, Senhor. Bom, mas vocês têm, falando nos dois servos, vocês têm que eu mostro. A questão que eu já vi que o Senhor Jesus acionou, que é a sua fé. Você crê que eu posso fazer? Então, eles creram, nós cremos. Então, faça-se conforme a sua fé. Ou seja, nós só vamos conquistar aquilo que a nossa fé crê, que a nossa fé recebe. Então, a lei da fé vai nos levar a conquistar isso. E, sabe, irmãos, a palavra de Deus lá em Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento da vida cristã. Então, não há alicerce na vida cristã. Vamos ver lá em Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11, a partir do verso 1. Contrário, irmãos? Amém? Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entenderam que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve
impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se tornem galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é plenamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, olha só, pela fé, nós podemos nos aproximar de Deus. Pela fé, nós podemos conquistar aquilo que Deus tem para nós. E, sabe, irmão, certa feita alguém chegou diante de Jesus e falou para Jesus assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus estava num discurso falando das lutas, das dificuldades que se tem na vida. Alguém falou: Senhor, então aumenta-nos a fé. Eu pergunto: alguém precisa ter sua fé aumentada aqui? Quantos querem ter uma fé aumentada? Amém. Então nós vamos descobrir como que a nossa fé aumenta. Como que a nossa fé aumenta. Esses homens aqui, mesmo antes que as coisas viessem à existência, eles já creram na existência, já creram, já tomaram posse das suas promessas em Deus. Mas há basicamente duas maneiras da nossa fé ser aumentada e ser edificada. Primeiro, a nossa fé vai ser aumentada quando Deus nos testa. Então, quantos querem ter a fé aumentada? Parece que diminuiu aqui. Quantos querem ter mais fé em Deus? Então, a primeira coisa vai ser testada. Segunda coisa que vai fazer com que a nossa fé seja aumentada é o exercício da fé. Então, primeiro, Deus vai nos testar. Segunda coisa que Deus vai fazer, segunda coisa que Deus espera que nós façamos, exercitar a nossa fé. Já vem que quando Jesus pergunta a aqueles servos: o que vocês querem que eu faça? Jesus estava dando oportunidade para que eles exercitassem a sua fé. Então, irmãos, há muitas coisas que nós não conquistamos em Deus porque nós não temos disposição para exercitar a fé. Então, já vem no teste. A primeira coisa que Deus vai fazer é nos testar. Sabe, o objetivo aqui dos testes, das provações, das lutas que nós passamos é nos levar a uma maturidade de Deus. Deus quer nos levar a uma maturidade. Deus quer nos levar a conhecê-lo. Sabe, só pelo teste da fé que realmente nós podemos conhecer a Deus. Vamos ver lá. Alguém já ouviu falar de Jó? Alguém já ouviu? Então abre lá. Alguém fala: eu tenho uma paciência de Jó. Isso aí nós ouvimos muito. Mas lá no seu livro de Jó, no livro antes de Salmo, uma página antes do primeiro capítulo de Salmo, lá no Salmos, no Jó 42. Jó 42, a partir do verso 1. Olha só que palavra tremenda essa, né? Depois de ter passado tudo que passou, todas as dificuldades, olha o que Jó fala ao Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: Eis que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento cobra o conselho? Na verdade, eu falei de coisas que não entendiam, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, então tu me ensinarás. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Olha só, irmãos, a Bíblia, no texto do livro de Jó, começa falando que ele era o homem mais justo da face da terra. Ele fazia, assim, sacrifícios ao Senhor pela vida dos seus filhos, pela sua vida, na intenção de que seus
não quer que você viva uma vida assim, olha, Deus fala assim, vou mandar uma doença, uma enfermidade, uma desgraça para essa vida aqui, para ver se essa pessoa me conhece. Não, desde que nós vivemos num mundo caído, sabe, num mundo sem Deus, temos parentescos, famílias, pessoas que não têm Deus, não são tementes a Deus. Então, desde que nós vivemos nesse mundo, nós estamos expostos a essas ações contrárias, essas provações, essas lutas. Sabe, nesse mundo caído, assim, nós estamos cercados de muitos problemas. Uns nós mesmos estamos, através de relacionamentos, através de negociações, através de alguma coisa que nós procuramos sem ouvir a voz de Deus. Outros, os nossos familiares trazem para nós, os nossos pais, marido, esposa, filhos, acabam trazendo muitas dificuldades, muitos problemas. E outros, assim, o próprio sistema do mundo, ele acaba produzindo algumas dificuldades. Então, o que acontece? Deus está aqui, diante de todas as situações, problemas e dificuldades. Então, nós temos oportunidade, naquilo que nós passamos, de conhecer a Deus. Sabe, todos os problemas da sua vida vai te levar a nível maior em Deus, a conhecer a Deus. Jó estava nessa situação, ninguém aqui, irmãos, passou o que Jó passou, olha, não tem bem na vida, assim, passou isso de perder todos os seus filhos, perder todos os seus bens, ficar sentado assim, leproso, ter que raspar os feridos com um cabo de telha, ser a mulher do camarada. Tem mulher assim, né? Hoje ainda, mas a mulher que amaldiçoa Deus e morre. Amaldiçoa Deus e morre, a mulher praguejando ali na cabeça, com uma toda dentro, já quase morto. Mas você está louco, você não sabe o que você fala. Sabe? Sempre louvando o nome do Senhor. Então, passando tudo o que passou. É que Deus eu conheço agora, mas só de conhecer e ouvir falar. As provações, as lutas, as dificuldades assim, trouxe uma proximidade de Deus. Então, irmãos, a nossa fé é exercitada pelas provações e pelas lutas, pelas tribulações que nós passamos. Sabe, a Bíblia fala que nossos problemas de dificuldade são como o fogo dolorido, são fogo dolorido. Nós somos aperfeiçoados, nós somos purificados, nós somos restaurados quando damos a resposta certa, quando nós damos a resposta certa diante do Senhor, sabe? Então, Deus testa a nossa fé através disso, através de provações. Tem alguém que está passando por alguma provação nos últimos tempos? Quem está passando por provações? Você pode dizer glória a Deus, aleluia? Você está sendo aperfeiçoado. A palavra de Deus, bem na alegria quando passar por toda a provação, porque ela vai aperfeiçoar a sua fé, sabe, vai te levar a se aproximar do Senhor. Porque, irmãos, não tem outro meio, não tem outro mecanismo. Então, uma das formas como Deus realmente testa a nossa fé, primeiro, é pelas provações. Mas também uma segunda maneira de Deus testar a nossa fé, pela palavra, sabe? A nossa fé é testada através dos mandamentos de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia aqui, quantos homens de Deus foram desafiados a obedecer a Deus sem que soubesse o que ia acontecer depois. Então, ser desafiado por Deus é correr riscos. Quando Deus chega a Abraão e fala assim, olha, Abraão era um homem rico, estável, vivia numa sociedade onde ele tinha reconhecimento. Deus diz o seguinte para ele: sai da tua casa, da tua parentela, e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Sabe, então andar por fé é correr risco. É correr risco. E Abraão foi nisso aí. Noé também, Deus chama ele para construir uma arca no meio do deserto, onde nunca tinha passado água, nunca choveu, nada. E ele passou um bom tempo da sua vida construindo uma arca no deserto, falando o seguinte: olha, a justiça de Deus vem, a justiça de Deus vem. Então,
riscos. Nós podemos falar de outros homens e outras pessoas que foram desafiadas a obedecer a Deus. José, Davi, sabe, o próprio Jesus. Então, assim como foi com cada um deles, se nós queremos ter a fé aumentada, irmãos, a própria palavra de Deus vai nos desafiar. Quantos querem ter a fé aumentada? Então a fé vem, ela é aumentada pela obediência à coisa que nessa palavra que nos desafia a obedecer a Deus. Há muitas pessoas que querem obedecer às suas emoções, querem se envolver em relacionamentos, querem fazer coisas, querem trabalhar de maneira ilícita, sabe? Mas porque olha, está precisando de alguma coisa para satisfazer o eu. Mas a palavra de Deus fala diferente. Quando Jesus vem, começa a falar a respeito dos princípios do reino, ele fala: olha, se alguém batendo com a face direita, oferece esquerda. Quantos querem ter a fé aumentada? Irmãos, Jesus estava falando para os seus discípulos: olha, você tem que perdoar 70 vezes 7. Você não aumenta a fé. Então tá bom, isso é verdade. Comece a exercitar. Começa perdoando 70 vezes 7 por dia. Você quer ter a fé aumentada? Vocês exercitar, irmãos. Está precisando perdoar alguém que falou alguma coisa, fez mal, olhou para pensar. Os discípulos aumentam a fé. Olha, então se você tiver fé assim, do tamanho de um mínimo de fé que tiver, vamos poder dizer para este monte: transporte daqui para o mar. Então Deus testa a nossa fé através da palavra. É melhor obedecer do que sacrificar. Você ora a Deus, orou a Deus quando você está numa dificuldade no relacionamento, no casamento. Então, no casamento, numa negociação, um tipo de trabalho que não condiz com cristão, você pensa: não, o importa é ser feliz. Não, mas o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Então, se você quer ter uma fé aumentada, use os princípios da palavra de Deus, porque Deus vai usar a sua palavra para que nós possamos ter a fé aumentada. Mas também, quando você quer ter a fé aumentada, já falei anteriormente, já lemos até o texto, sabe? Deus vai nos desafiar no tocante à nossa vida financeira, o dinheiro. Sabe, irmãos, o dinheiro está profundamente ligado à questão espiritual. Por isso que Jesus fala: nós não podemos servir a dois senhores. A questão do dinheiro determina quem governa o teu coração. Quem governa o nosso coração? Sabe, onde está o nosso coração? Ali está o nosso tesouro. Sabe, Jesus declara aqui nesse texto que nós lemos em Lucas 16, que se nós não formos fiéis em lidar com os bens materiais, não pode nos dar bens espirituais. Há muitas pessoas que não conseguem avançar em Deus na sua vida espiritual porque não sabem lidar com bens materiais, são infiéis no tocante àquilo que tem em mãos. Sabe, o dinheiro é um grande teste para a vida de todo cristão. Sabe, aquilo que eu faço com o dinheiro determina o quanto eu vou ser ou não abençoado por Deus, tanto na minha vida material como na vida espiritual. Vai determinar quem governa realmente o meu coração. Sabe, todas as vezes que nós temos a oportunidade de ofertar e dar os nossos dízimos, nós estamos quebrando cadeias materiais, cadeias, sabe, do materialismo, cadeias naturais sobre as nossas vidas. Então Deus nos testa através do dinheiro. Irmãos, Deus não precisa de dinheiro, Deus precisa mesmo. Quando Ele fala: olha, trazer o dízimo à casa do tesouro, depois fazer prova de mim, não é por Ele, não, é por nós. Da maneira que a nossa casa, pastor, estou com essa dificuldade, isso, aquilo, irmão. É você e Deus. Jesus pergunta: o que é que Ele faz?
faça conforme a tua fé. Sabe, você vai ser abençoado materialmente conforme a sua fé. Conforme a sua fé, conforme você põe a sua confiança. Mas Deus testa a nossa fé também através do tempo. Porque as promessas de Deus, elas passam pelo teste do tempo. Fala isso, meu irmão, as promessas da sua vida passam pelo teste do tempo. Então, irmãos, olha, quando nós olhamos assim para a natureza humana, você é capaz de olhar para si mesmo, né? De repente você chega lá no supermercado, na padaria, tem aquela filona enorme. Aí você fala, opa, até nessa outra é maior. É assim que acontece? Você chega lá no banco, você olha, não é dia. Essa semana chegou no banco, você olha assim, está perdendo. Quando nós saímos no trânsito, a gente não usa sacola, nós moramos no carvão. Mas nesses dias aí de temporada, essas coisas aí, nós experimentamos assim um pouquinho do que tem por aí. Então, nós queremos ter até aumentar. Nós vamos querer ter paciência. Toda circunstância à nossa volta, ela deixa para a nossa fé ser aumentada. Ninguém gosta de fila, de banco, ninguém gosta de ficar esperando tempos por documento, sabe? Tem que esperar o médico, olha, daqui 3 meses. De repente eu digo para vocês essa coisa. Olha, aconteceu isso, já era, lembra? Essa pessoa já era. Ninguém gosta de ficar esperando pela justiça. Tem uma série de coisas que nós precisamos esperar. Nós precisamos esperar. Qual o seu irmão do lado? Tem que esperar. Tem que saber esperar, né, irmãos? Sabe, nesse momento aqui, Deus está de olho em nós. Deus está olhando para a nossa vida. Nesse momento, a nossa fé está sendo exercitada, a nossa confiança. A gente já vai orar, desesperar, que Deus os pés pelas mãos, como Deus nos dá, toda propaganda, sabe? Mas, irmãos, sabe, Deus não está interessado em apressar nada nas nossas vidas. Porque Deus está interessado em aumentar a nossa fé. Sabe, Deus está interessado nisso, em aumentar, porque isso vai fazer com que nós nos aproximemos do Senhor, com que nós conheçamos melhor. E assim, abre sua Bíblia comigo lá em Deuteronômio, no capítulo 8, Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. A partir do verso 1. Deuteronômio 8. A partir do verso 1. João 6. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis e entreis, e possuais a terra, que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto 40 anos. Quantos anos, irmão? 40 anos. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou os teus pés.
no Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Até tá bom. Irmão, Deus não está preocupado em fazer as coisas acontecerem rapidamente nas nossas vidas. Porque se as coisas acontecem rapidamente, nos falta fé, nos falta confiança. Então a grande questão aqui é que Deus quer aumentar a nossa fé, amém? Para isso Ele vai permitir o tempo, 40 anos. Talvez poderiam ter chegado à terra na promessa em 3 semanas, em 4 semanas, em 40 dias. Mas eles precisavam passar por 40 anos para se confiar, para aprender a confiar no Senhor. Talvez você ainda não conquistou algumas promessas na sua vida, porque você não aprendeu a se confiar. Sabe, você está se achando ainda, está se achando alguém que pode, mas Deus dá um tempo para que as suas promessas se cumpram nas nossas vidas. O tempo que for necessário. Mas o tempo em que nós aprendemos a confiar, obedecer a palavra do Senhor, nos humilhar perante Ele, então nós podemos reduzir esse tempo, na medida em que nós nos humilhamos perante o Senhor, na medida em que nós confiamos na palavra do Senhor. E sabe, Deus não aceita esquemas, Deus não aceita assim, você tentar fazer algo diferente daquilo que Ele determina na sua palavra. Muitas pessoas querem ser abençoadas, muitas pessoas querem ser felizes e buscam mecanismos, buscam encurtar caminhos, mas Deus não tem jeito, irmão. Tudo passa pelo teste do tempo. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Deus nos testa através das circunstâncias da nossa vida. Nós vamos ser testados. Agora vamos para que a nossa fé aumente. Nós queremos que a sua fé aumentada? A primeira coisa, você vai ser testado nas provações, nas lutas, para que você realmente confie no Senhor. Porque há pessoas que confiam em si mesmas, confiam na sua força, mesmo que tenha as provações, as lutas, as dificuldades que está vivenciando ali, ele acha que ele pode, ele acha que tem que fazer alguma coisa para solucionar, pode resolver a sua vida. Deus está esperando o tempo. Sabe, a palavra de Deus fala aqui que alguém gosta de estar descansado, seu ouvido, eu busco. Mas a palavra continua dizendo: aprendei de mim, que sou manso, humilde, de coração, não encontrareis descanso para a vossa alma. Sabe, irmãos, Deus planejou descanso para a nossa alma. Sabe quando nós não encontramos descanso? É quando nós queremos fazer as coisas bom. Então, essa é a primeira questão para que nós tenhamos a nossa fé aumentada. As provações, as lutas, o tempo, a palavra, a maneira como nós lidamos com as nossas finanças. Mas a segunda maneira, assim, para que possamos ter uma fé aumentada, possamos ter uma fé edificada no Senhor, é a maneira como nós aprendemos na primeira lição do curso de maturidade dos filhos. Quantos aqui já fizeram o curso de maturidade dos filhos? Bastante, irmãos. Em março agora nós estamos retomando o curso de maturidade, o CTL e também o curso pastoral presencial. Em março começa tudo. Então, irmãos, então se prepare. Mas os irmãos que já passaram pelo curso de maturidade dos filhos sabem que o nosso se divide em 3 partes. Quais são mesmo? Está vendo? Os irmãos falam corpo, alma e espírito, né? Primeiro é o corpo, né, irmãos? É o corpo que governa, que comanda, depois é a alma, e por último, se sobrar tempo, é o espírito, não é assim? Então, falta de entendimento, de consciência. Porque a palavra de Deus fala que nós somos criados, a imagem e semelhança do Senhor. O Senhor é espírito. Então, o homem é um ser espiritual, amém? Quantos aqui são seres espirituais? Nós somos um espírito e temos uma alma e que habitamos
no corpo. E, irmãos, não dá bom, já que os irmãos sabem que é corpo, alma e espírito, o corpo precisa de quê mesmo? Disciplina. Fala para o seu irmão, seu corpo precisa de disciplina. Como é que nós disciplinamos o nosso corpo? Através do jejum, através da oração, acordar cedo, né? Daqui a pouco também, irmãos, começa às 21 dias. 21 dias às 5 da manhã. 21 dias às 5 da manhã. Porque o corpo necessita ser disciplinado. Jejum, oração, sabe? Estar inserido na vida do corpo. Mas também a nossa alma, ela também precisa ser o quê? Transformada pela renovação da nossa mente. O que renova a nossa mente, irmão? Não é o fantástico, não é o Big Brother, não é o Salve Jorge. O que mais tem? Ajuda aí. Ajuda aí, irmão. Ainda bem que o irmão não sabe mais nada, né? Não é o Chaves, o Pica-Pau e outras coisas mais. O que renova a nossa mente é a palavra. Sabe, se você quer ter uma alma transformada, sabe essa alma amargurada, angustiada, odiosa, caída, ela só pode ser transformada pelo poder da palavra. Sabe, a palavra da nossa mente, nosso entendimento, a palavra renova a nossa mente, transforma a nossa alma. Mas nós queremos ter uma fé aumentada. Então nós precisamos de quê? O que precisa do nosso espírito, irmão? Nosso espírito precisa ser exercitado. Exercitado. E assim como alguém vai para a academia, alguém que vai para a academia, tá ruim, só o Tião só que vai, ninguém mais vai. Mas tem bastante gente que prometeu que vai na segunda-feira, né? Na próxima semana. Irmãos, por isso está todo mundo atrofiado. Temos que ficar muito atrofiado, não é? Vai estar um paralisado. Mas assim é o ser humano, o seu físico. Quando nós não exercitamos, sabe, os nossos membros, ele atrofia. E quando atrofia, ele fica como? Paralisado. Paralisado, obeso. Sabe? Fica, sabe, não consegue ir, não consegue avançar, nem já quer ir. Ai, tem que ir em tal lugar. Sabe, até pensa que vou, mas na hora de ir, você não sabe o que eu estou falando, né? Tem muita gente que sabe o que eu estou falando. Mas, irmãos, olha só, como que a nossa fé pode ser aumentada? Sabe, a chave para nós experimentarmos as promessas de Deus nas nossas vidas. Chave, tá lá em 1 Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Hoje nós estamos exercitando bastante aí a palavra. 1 Timóteo 4. Chave, irmãos. Eu não chego lá, não. Primeiro Timóteo 4, o versículo 6 em diante, olha. Primeiro Timóteo 4, 6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando-se com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas, diversas adultas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois exercício físico para pouco
digna e de inteira aceitação. E é essa palavra, digna e de inteira aceitação. Nós não somos contrários sim, ao exercício físico, mas tem gente que só faz exercício físico. Mas nós acabamos de falar que nós somos um ser espiritual. Eu sou um espírito que tem uma alma e que habita um corpo. Irmãos, infelizmente, a maioria dos cristãos, nem vou falar das pessoas do mundo, elas não têm o espírito vivificado, não sabem nem como fazer. Mas a maioria dos cristãos cuida bem do seu corpo físico, alimenta ele, todo mundo alimenta o corpo físico. Tem muita gente que está pensando na hora de sair daqui, o que vai comer? E aonde vai comer? A gente já está sentindo o cheiro do pastel lá no cantinho. A gente não fala uma coisa de comida, assim a boca já enche de água. Mas tem muita gente que fica assim, exercitar o seu corpo físico, alimentar o seu corpo físico. Mas, irmãos, a palavra de Deus fala que nós precisamos exercitar o nosso espírito. Sabe por que eu exercitar chave assim para que nós possamos experimentar o melhor de Deus nessa vida e na vida das outras? Exercitar o nosso espírito. Muitos crentes estão pagando. Ele olha e lá, vê se não vão comparar o seu lado dele. Está tão forte fisicamente, sabe? Mas nada acontece na vida espiritual. Nada acontece. Por falta de quê? Exercício. Exercício espiritual. Pessoas só fazem na vida física. Sabe? Só alimenta a vida física. Só alimenta a alma. Através de programas de televisão, de internet, de leituras, de conversa. Tem gente que, sabe, tem capacidade de ficar horas e horas no Facebook falando besteira, mandando coraçãozinho, sabe, isso, aquilo. Está alimentando a alma. Mas a palavra falou: se nós queremos experimentar as promessas de Deus nessa vida, nós queremos experimentar as promessas de Deus nessa vida. E na vida futura, na vida vindoura, nós precisamos de exercitar o nosso espírito. Sabe? Tem gente que fica cada dia mais poderoso fisicamente. Sabe? Mas nenhuma resistência espiritual. Nenhuma resistência. Porque, irmãos, nós vamos passar pelas lutas, tribulações. Jesus fala que tem outras palavras e pratica como alguém que fundamenta a sua casa sobre a rocha. E aí vem a tempestade, os ventos sopram, os rios transbordam, aquela casa fica como? Firme. Mas sabe, quem ouve a palavra, não pratica, não exercita espiritualmente a palavra, é como alguém que constrói a casa sobre areia. Vem a tempestade, sopram os ventos, transbordam os rios, e aquela casa vai. Falta o quê? Exercício espiritual. Então, o que nós precisamos? Exercitar a nossa fé. O que nós precisamos exercitar a nossa fé? Então, as duas questões aqui que vão aumentar a nossa fé. Primeiro, pensar como ajudar aí. Como ajudá-los? Irmãos, o que nós precisamos? Então, primeiro, as provações da vida, no tocante às provações na área financeira, no tocante ao tempo, no tocante às promessas para Deus. Tudo isso vai fazer com que a nossa realmente confiemos no Senhor, o conheçamos, aprendamos a realmente conhecer o Senhor. Mas o segundo aspecto aqui, para que a nossa fé seja aumentada, nós precisamos exercitar o nosso espírito. Exercitar o nosso espírito. De que maneira? Primeira coisa para exercitar o nosso espírito, a nossa fé, nós precisamos ter olhos espirituais. Porque tem olhos espirituais. Sabe quando Jesus chega para aquele cego, fala: vocês creem que eu posso
necessitarmos. Os olhos espirituais não conseguem enxergar as promessas de Deus. Sabe, todas as sortes de bênçãos espirituais Deus já nos concedeu. Você já tem todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida, amém? As bênçãos de Deus já estão sobre a sua vida. Sabe, a palavra de Deus, ela fala que as bênçãos de Deus nos perseguem. Como nós poderíamos ilustrar isso, né? As bênçãos perseguem. Todo mundo já viu o cachorrinho que tem rabo? Já? Aonde ele vai, o rabo vai atrás. Ele não precisa chamar o rabo, ele precisa nada. Onde ele vai, o rabo vai atrás. E sabe, quem tem olhos espirituais consegue enxergar onde colocar os meus pés e as minhas mãos. Deus prosperará. A bênção de Deus está ali. Mas sabe, irmão, você já vai ver o cachorro correndo atrás do rabo? Em círculo, correndo, você tentando catar o rabo? E a vida de muitos crentes é dessa forma. Camarada correndo em círculo, tentando catar a bênção, não vai catar nunca. Ao passo que você tiver olhos espirituais, fala, olha, ele que, sabe, deixando as coisas para trás, ficam, prossigo para o alto. Prossigo para o alto. E as bênçãos de Deus vêm atrás, as promessas de Deus vêm atrás. Porque, irmãos, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Sabe? Mas de que maneira nós vamos fazer isso? Primeiro, com olhos espirituais. Amém? Olha aí, seu irmão, pergunta: você tem olhos espirituais? Porque há muitos crentes são como Tomé, né? Se eu ver as chagas, se eu ver a sua costela curada, eu vou crer. E muitos crentes, não vou conseguir enxergar isso na vida da minha família, dos meus filhos, não vou conseguir enxergar as promessas de Deus. Então, primeiro, nós estamos enxergando os homens da Bíblia, que eles tiveram fé, que se enxergaram bem. Quando Deus chamou Abraão, quando chamou Noé, falou: olha, vou fazer algo lá na frente. E eles saíram e andaram por fé, creram nas promessas do Senhor. Agora, a segunda coisa que vai fazer com que a nossa fé, sabe, seja exercitada, confessar com os lábios. Confessar. Sabe, quando nós confessamos, nós trazemos a existência. A palavra diz que aquilo que nós ligamos na terra é ligado com o reino do Espírito, aquilo que nós desligamos é desligado. Sabe, irmãos, a fé ativada, assim por falar, ela traz a existência, sabe, a realidade do mundo espiritual. Nós temos esse poder. Você já ouviu crentes dizer por aí que a sua palavra tem poder? Fala isso, meu irmão, sua palavra tem poder. Mas aí, de que maneira que eu usar essa palavra? De que maneira as pessoas realmente confessam a palavra? Então nós vamos aprender a confessar a palavra de Deus. Como que confessa a palavra? Primeira coisa, a palavra, Deus diz quem Ele é. Então você tem que falar quem Deus é. Aonde está escrito quem Deus é? Na sua palavra. Mas sabe, se você nunca ler a palavra, nunca nada, como é que você vai exercitar? Então a primeira coisa, confessar, diz respeito a você dizer quem Deus é. Quando Jesus perguntou aos discípulos: o que andam dizendo que é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? O que andam dizendo por aí? Uns disseram que eram uns profetas ressuscitados, um cara bacana, um cara lá de cima. Mas e vocês? Quem dizem ser o Filho do Homem? Sabe quando Pedro trouxe a confissão revelada pelo Pai? Quando Jesus fala sobre isso, sobre esse fundamento que você vai edificar a minha igreja, sobre a revelação, nós vamos confessar o que Deus diz que Ele é. Também nós vamos confessar o que Deus diz que Ele tem. Você sabe o que Deus tem? Você sabe o que Deus tem? Bom, precisa aprender a palavra. O que Deus diz que tem. O que Deus diz que Ele faz. O que Deus diz que Ele faz. Mas nós precisamos também
existe, sabe, algo que move o mundo espiritual. É aquilo que nós falamos, aquilo que nós confessamos. Então a nossa fé ela aumenta quando nós confessamos a palavra de Deus. Quando nós trazemos resistência às coisas de Deus. Sabe, irmãos, primeiro nós temos esteroides de fé. Saber o seguinte, que Deus tem um grande depósito de bênçãos para nossas vidas, amém? Fala isso, seu irmão, Deus não tem depósito de bênçãos para a sua vida. Sabe, é como você necessitar de algo assim, na sua casa, lá na parte elétrica, hidráulica, né? Onde você vai? Onde você vai? Você está só uma lâmpada, arrumar uma luz, arrumar um fio, onde você vai? Vai começar a ir para lá. Propaganda. Sabe, você vai no negócio. Chega lá no negócio, qualquer negócio, irmão. Pode começar a ir para lá, melhor que esse não há. Mas isso é um ditado do pastor Sérgio, né? Mas se você encontrar um desse menor, ele pode. Não sei, né? Não sei. Mas, irmãos, nós estamos falando de coisas naturais, de coisas materiais, sabe? Isso quebra-gelo. Depois nem propaganda não, no sinal, a igreja vai fazer propaganda lá dos comércios do pastor. Irmãos, existe um depósito de coisas espirituais. Sabe? Existe um depósito. Jesus já conquistou tudo que nós precisamos. Sabe? Está consumado. Tudo que você precisa, Deus já tem. Só que você precisa tomar posse. Precisa trazer existência. Precisa mover pela fé. Mas sabe, irmãos, muitos crentes não sabem confessar a palavra de Deus. Não sabem nem quem Ele é, Deus. Pergunta para esse irmão, sabe quem você é em Deus? Se você souber quem você é em Deus, sabe, você vai mover o mundo espiritual. Vai trazer existência às bênçãos de Deus na sua vida. Então, irmãos, precisamos aprender a confessar, a reivindicar através da palavra. Deus fala, olha, fazer prova de mim. Traz a existência, as promessas de Deus, pela confissão da palavra. Mas também, para que a nossa fé aumente, sabe, nós precisamos perseverar. Perseverar. Abra essa Bíblia novamente em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Por que já estamos nós estávamos? Amém? Encontramos aí? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Quantos querem se aproximar de Deus? A maneira de nos aproximarmos de
crentes querem as coisas prontas. Estão achando que vai vir na vigília e vai sair daqui voando. Não, você só vai ser motivado, vai ser desafiado, vai ser uma semente poderosa de fé, sabe, de unção, de saúde. Você está recebendo aqui hoje essa palavra. É a semente que vai mudar a sua vida, a sua história. Você tem que sair daqui como apóstolo, começar a cultivar. De que maneira? Confessando hoje de fé. Eu creio, Senhor, para falar. Eu consegui enxergar que Deus é melhor para mim. Sabe, enxergar isso, eu confesso isso. Tudo posso, aquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas do Senhor que me fortalece. O Senhor que me capacita. Também ter, irmãos, perseverança. Sabe, perseverar. Porque toda promessa passa pelo teste do tempo. Tem gente que desiste de ser crente, porque veio com a vida toda escondida para a igreja, passou um mês, 2 meses, não aconteceu nada, ele vai embora. Até piorou, né? Até piorou, né? Não sei se os irmãos já ouviram algo a respeito disso. Então nós precisamos trazer resistência às promessas de Deus todos os dias. Todos os dias. Sabe quando você levanta? Tem gente que levanta, hoje eu acordei com o pé esquerdo. Qual que é o pé da bênção? Qual que é o pé da sua bênção? Qual que é o pé da sua bênção? Pois. Depende do lado da cama que você dorme, né? Se você dormir com um lado, você levanta o pé esquerdo, esse é o pé da sua bênção. Mas se você dorme do lado, você tem que levantar o pé direito, esse é o pé da sua bênção. O dia que você levantou, você já levantou para ser abençoado. Deus, esse é o que o Senhor fez para me abençoar. Eu não posso ter, eu não posso, Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez. Mas não, levanta já funciona aqui todo mundo, planejando, maquinando o mal. Sabe, irmãos, quem desiste, quem não persevera, quem desiste nunca vai ter as promessas de Deus concretizadas na sua vida. Sabe? E a fé, ela fala de uma confiança no Pai. Nós confiamos no Pai. Vai encerrar, quero falar de satisfação de confiança no Pai. Não existia uma viagem de avião, e de repente o avião começou a passar uma turbulência muito forte. Sabe? Quem já viajou de avião não sabe o que é isso. Ali não adianta. Eu, se eu confio, eu confio. O avião começa a balançar assim, alça para você, e você olha para uma boa, mas aí todo mundo aterrorizado pela. Já há bom tempo aquela turbulência. Tinha um garotinho sentado ali dentro de uma revistinha, um quadrinho, lendo a revistinha, e aí todo mundo apavorado, desesperado, que alguém pergunta assim para ele: "Escuta, menino, você está com medo, não?" Ele fala: "Não, por quê? Meu pai é o piloto." Meu pai é o piloto. Percebe? Quem que é o piloto?